Fala minha rapaziada, beleza? Mano, Blessed na voz mais uma vez. Satisfação, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais um devocional? Vamos para mais um momento com Deus, beleza? Estamos no 8º dia e hoje nós vamos ler 8 Lucas do 7 ao 11, beleza? Se você puder me acompanhar, ou você puder abrir sua Bíblia, ou então você me acompanhe mesmo, tá bom? Me acompanhe na linha de raciocínio aí, nos pensamentos. Vamos nos alinhar um pouco com o papai. Beleza, minha família? Tamo junto e misturado, é nóis, mano. Blessed na cal. Vamos que vamos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui nós te apresentamos mais um momento desse satisfatório na tua presença, Pai. Onde nós queremos te pedir que fique conosco desde já. Onde eu quero te pedir, Senhor Jesus, que me faça canal de bênção na vida do meu irmão que vai assistir ou que está acompanhando esse vídeo, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida de todos os meus irmãos, Pai amado. De todos os meus irmãos, Pai amado. Abençoa a vida daqueles que vão assistir esse vídeo por completo. Derrama a bênção tal na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Me usa poderosamente, Senhor Jesus. Que eu possa ser boca de Deus nesse momento na vida do meu irmão. Que tu possa me abençoar para que eu possa levar um pouco mais da tua palavra na vida do meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, amém, amém. E aí, minha família, beleza? Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus? Como estão acompanhando a leitura? Se estão acompanhando? Dê o feedback é importante para mim. O feedback é muito importante para saber como é que vocês estão se saindo, se vocês estão acompanhando ou não. Me mantenha informado, tropa. Mantenha informado. Se você quiser uma oração, eu já não sei se eu falei para vocês ou não, mas eu perdi minha conta no aplicativo vizinho, tropa. Perdi. Alguém comprou o número que eu tinha cadastrado naquela conta e tá usando de má fé. Tá usando de má fé. Mas tudo que Deus faz é bom, foi para honra e glória do Senhor, beleza? Eu comecei uma outra conta no mesmo aplicativo e vai dar certo. A palavra de Deus diz que agora da segunda casa é melhor do que a primeira. E eu oro e peço a Deus para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, tudo bem? Para que ele possa devolver a conta ou eu conseguir recuperá-la, na verdade, junto com o Pai. Porque não, junto com o aplicativo, perdão. Porque não me respondem, já mandei mensagem e não me respondem. Então eu espero que dê certo, espero que tudo dê certo, tá bom? Vamos lá para o nosso momento com Deus, com o nosso devocional com Deus. Lucas do 7 ao 11, beleza? Diz assim, ó. O centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar que Jesus enviou-lhe um ancião dos judeus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião um amigo, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu servo criado sarará. Por também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a outro servo, faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando lhe disse à multidão que o guiava, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha o tamanho da fé desse cara. Ele reconheceu que não é digno, reconheceu que não era digno. Eu acho que nós já comentamos isso no vídeo passado, mas é muito bom, gente. É muito bom a gente comentar novamente sobre a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a gente sabe disso. E o tamanho da fé desse homem, né, desse patrão, que disse somente para Jesus empunhar as mãos e o servo dele seria curado, né? E o servo dele seria curado. E Jesus maravilhou-se disso por tamanha fé, porque ainda não tinha encontrado tamanha fé. Olha só que maravilha. Vamos lá. E voltando para casa, os que foram enviados não acharam
são o servo enfermo, ó, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e o que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu servo, o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-lhe se és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E da mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciar-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestido delicado. Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícia estão nos paços reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo que muitos vão muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nós viemos à terra para servir, não esqueçam disso. Mais uma vez batendo nessa tecla. Quer ser maior no reino de Deus? Seja o menor na terra. Seja o menor, sirva. Seja nascido, seja enviado para servir, não para ser servido. Amém? E todo o povo que ouviu, e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizes: eis que um homem comeu e bebeu de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores,
mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa, em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-las com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-nos com unguento. E quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se esta fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo este com que pagar, perdoou-lhe ambos. Disse: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tendo para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta mulher que entrou não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes já perdoados, por muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco a ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. As mulheres que serviam Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disto que andavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando ou anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamando Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviram com suas fazendas. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo, já estamos no capítulo 8, tá, gente? Ajuntando-se uma grande multidão, e vindo que todas as cidades, tendo com ele, disse-lhe por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha humildade. E a outra caiu em espinhos, e crescendo-os com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em terra boa, e nascendo produziu fruto, certo 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecimento e mistérios no reino de Deus, mas aos outros por parábolas, não que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus.
e o que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a quem caiu em espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E o que caiu em terra boa, esses são os que ouvem a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. A parábola da candeia. E ninguém acendeu uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os entram vejam a luz. Porque não há coisa alguma que não haja de se manifestar-se na escondida, que não haja de saber-se a vir a luz. Vide, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. A família de João. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, a quem verdes. Mas respondendo ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento do lago, e encheu-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, parecemos. Ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Esse é Jesus o Nazareno, Filho de Deus. Moleque doido. O endemoniado Gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrava as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. O sangue de Jesus tem poder. E rogando-lhe os que não mandasse para o abismo. E andava ali pastando um monte de vara, no monte uma vara de muitos porcos, e rogando-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. Aquele que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido,
e viram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído o demônio vestido e em seu juízo, assentando-se aos pés de Jesus, e tremeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou para que retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele num barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta qual grandes coisas te fez Deus. E ele foi agregando com toda a cidade quão grandes coisas Jesus te tinha feito. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os ensinar estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava a morrer. E indo a ele, apertando-se a multidão, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera se curar. Chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse-lhe Pedro e aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem que é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Louvado seja a palavra do Senhor. De que forma tu está tocando Jesus Cristo? Tu está tocando em Jesus para que dele saia a virtude? Se responde essa pergunta. Intimidade com Deus, meu amado, essa é a palavra, essa é a chave. Essa é a bem-aventurança, intimidade com Deus. Gasta o teu pequeno tempo, gasta um pequeno tempo para te entrar no Santo dos Santos, para te estar em comunhão com Deus a sós. Entra no teu quarto de escuta. O teu quarto de escuta não necessariamente pode ser o teu quarto, mas o banheiro da tua empresa, da tua escola. O importante é tu ter comunhão com Deus. Pega a visão. Vai ligar. Dá uma coçadinha aqui na cabeça. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se antes dele, clamou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouviu e respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Deixa eu ver se está plugado aqui o microfone, tropa. Deixa eu ver aqui. Está plugado. Porque da outra vez a gente fez o vídeo, o áudio não saiu. Eu espero que esse saia, porque eu testei bastante. Mas antes de postar o vídeo, eu vou ver se saiu o áudio, tá, gente? Pra gente não cometer essa gafe aí novamente. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou a ela. Logo se levantou, e Jesus mandou que lhes dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. A missão dos 12, capítulo 9, tá, gente? Vamos entrar no 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades.
e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem dorbões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa que entrar, ficai ali, e lá saireis, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacude o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, dizendo cura a toda parte, e fazendo curas em toda parte. Herodes, o tetrarca e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava, e estava em dúvida, porque dizia a alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este que eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E mandando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, em uma cidade chamada Betsaida. E saindo-lhe a multidão, a seguiu, e ele recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então chegaram a ele os 12, dizendo: Despede a multidão para que ides a um lugar e aldeia em redor, se agasalhem e achem aqui comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele disse: Dai-vos vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse. Então os seus discípulos fizeram-lhe assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus, abençoou-lhes, partiu-os e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levaram os do que lhes sobrou 12 cestos de pedaços. Eita Deus! A confissão de Pedro. Ai, gente, E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: Quem diz a multidão quem eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas ressuscitou. E disse: E vós, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro disse: Cristo, Filho de Deus. E disse: O Cristo de Deus. E admoestando, mandou-os que ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem pereça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Cada um deve levar a cruz. E dizia a todos o seguinte: Ai, Deus, me perdoa, Pai, por tamanho sono. Perdoem, gente, tô meio quebradinho aqui. Ai. O trabalho de hoje para amanhã é meio duro aí. É necessário que o Filho do Homem pereça, mas essas coisas... Cada um deve levar a sua cruz. Dizendo a todos: Se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdei-a-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvá-la-á. Porque
Aproveita ao homem granjear o mundo todo e perdendo-se os prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que venha o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, translandou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais pareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aquele dos varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse-lhe Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabeis o que dizia. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e entrando na nuvem, temeram. E saíram da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, e ele ouve. E todo sendo aquela voz, Jesus foi achado só, e a ele calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. A cura do jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo ele no monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhe para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça, e até espumar, e só larga depois de o ter quebratado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem os demônios, mas não puderam. E Jesus respondeu, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, vos sofrerei? Trazei-me cá teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou ao seu pai. E todos expostaram da majestade de Deus e maravilharam-se de todas as coisas que Jesus fazia. Disse-lhe aos seus discípulos: Ponde-vos estas palavras os vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras. Eles era encoberta para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dela. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão, qual deles seria maior. Mas vendo Jesus o pensamento deles, coração, tomou o menino, pôs-lo junto a si, e disse-lhe: Qualquer que receber este menino em meu nome, receber-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Aleluia. Mais uma vez aí toca nesse assunto, né, jovem? E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, este mesmo é grande. Quem não é contra nós é por nós. E respondendo-se João, disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios, e lhes proibimos, porque não te segue conosco.
E Jesus lhe disse: Não proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou um firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles, entrando numa aldeia de samaritanos, para lhes pregarem pousada. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, perdão. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que o Espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguiam Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: segue-te, e ia-te aonde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos e enterrem os seus mortos. Porém, tu vens e anuncia no reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir-me primeiro dos que estão à minha casa. E Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Eita, Deus de glória! Vamos para o 10, tá, gente? Capítulo 10. A missão dos 60 discípulos. E depois disso designou Senhor ainda outros 60 e mandou-os diante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia ido. E disse-lhes: Grande é, em verdade, a seara dos obreiros são poucos. Rogai porque o Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Eis que vos mando como cordeiro para o meio de lobos. Não vereis bolsa, nem alforjes, nem alpacas e nem saúdes pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dize-lhe primeiro: paz seja nesta casa. E ali houve um grande filho de paz. Repousará para ele a vossa paz, e se não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não ande de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver. E diz-lhes: é chegado vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por sua rua, diz-lhes: até o pó de vossa cidade se nos pegou sacudindo sobre vós, sabei com tudo isso que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos mais: tolerância haverá naquela cidade para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e Sidom se fizerem maravilhas em vós forem feitas, já há muitos assentadas em saco e cinza, e terão arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até os céus, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos
sujeitaram. E disse-lhes: Eu vi Satanás com um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e a toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos rejeitarem o Espírito, alegrai-vos ante por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse-lhe: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste dessas coisas aos sábios e inteligentes, e a revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprovou. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece a quem é filho senão o Pai, nem a quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para aos discípulos, disse em particular: Bem-aventurados os olhos de quem vê e vos verdes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejam ver o que muitos vides e não viram, e ouvidos o que ouves e não ouviram. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que fareis para haver a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, fazes isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: A quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, o retiraram, deixaram no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de qual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de virgem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo os seus dias, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que tem mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E eu disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e fazes a mesma coisa. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles no caminho, entrou numa cidade, numa aldeia, acerca de mulher por nome Marta, e recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a quem assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? E disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Maria está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. E agora vamos para o 11, tá, galera? O 11 e último. Já vai até descarregar o telefone. Graças a Deus. A oração dominical.
E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele disse: Quando orardes, dizei ao Pai: santificados sejam os meus pecados. Dá-lhes cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoar-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos teve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. A parábola do amigo importuno. E disse-lhe também: Qual é de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta 3 pães? Pois que amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? E se respondendo-lhe dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e seus filhos estão comigo na cama, mas posso levantar-me para dar. E digo-vos que ainda que se levante e dar-lhe, porque seu amigo levanta-se-á, todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. E qual o pai dentre vós, se os filhos lhe pedirem pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedirem peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles a que pedirem. A blasfêmia dos fariseus. E estando ele expulsando um demônio, a qual era imundo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns lhe diziam: ele expulsou os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outro, tentando, pediram-lhe um sinal dos céus. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, a sua casa, dividida contra si mesma, cairá. E se também Satanás está dividindo contra si mesmo, como submeterá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vós, os filhos? Quem por serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda arma a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo um mais valente a quem ele, e vencendo, tira toda a sua armadura em que confiava e reparte aos seus despojos. Quem não é contigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz: tomai para minha casa, onde sai. E chegando, achava-a variada, e adornada. Então, vai e leva contigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último dele diz: homem é pior do que o primeiro. Eita! E aconteceu que, dizendo essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz, dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. O sinal do profeta Jonas. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é a geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com o homem desta geração e os condenará, pois até os confins da terra veio
ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra a geração e a condenarão, pois se levantaram com a pregação de Jonas. E eis que está esta quem é maior do que Jonas. A candeia no campo. E ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueiro, mas no velador, para que os que entram pela luz vejam. A candeia do corpo é o olho. Nem pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, a luz que em ti há, não seja trevas. Se depois todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como qualquer candeia te alumia com o teu resplendor. Jesus censura os fariseus e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse a juntar com ele, e entrando, assentou-se na mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavava antes de jantar. Vendo que não lavava antes de jantar. E o Senhor disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que faz o exterior, não faz também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimas a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e é desprezado o juízo e o amor de Deus. Importava também estas coisas, não deixas as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos da sinagoga e a saudação das vossas pragas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois com as sepulturas que não parecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo os doutores da lei, disse: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com carga difíceis de transportar, e vós mesmos não com um vosso dedo tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, ai de vós, pais, os matarem. Bem testificais, pois, que consentis nas obras do vosso Pai, porque eles os matarão, e vós edificais os seus sepulcros. Pois isto diz também a sabedoria de quem o profeta e os apóstolos de matarei os que mataram uns, e perseguirei outros, para que desta geração seja requerida o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Eita Deus de glória! Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entraste, e impediste que os entravam. E dizer-lhes isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca da multidão as coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem em sua boca alguma coisa para acusarem. Louvado seja a palavra do Senhor. A gente vai ficando por aqui nesse devocional. Foi até o 11, tá, gente? E desde já agradeço vocês por estarem comigo, estarem conosco nessa leitura maravilhosa, nesse momento com Deus. Vamos nos despedir, beleza? Soberano Deus e eterno Pai, aqui estou mais uma vez, Senhor, para te agradecer por esse momento maravilhoso em Tua presença, em Tua graça.
Obrigado, Senhor, por mais uma vez abrir os nossos olhos, amolecendo o nosso coração para aprender um pouco mais de Ti, para bem dizer um pouco mais sobre o Teu amor, sobre o Teu reino, sobre as Tuas maravilhas. Eu te peço, Senhor, que abençoe meu irmão, minha irmã, que vai ver esse vídeo, Pai amado, que Tu entra na casa deles, nos lares deles, e lhes traga refrigério, lhes traga paz, lhes traga abundância, lhes traga paz interior, Pai querido. Que o coração deles estejam aquebrantados, amolecidos para aprender mais e mais e mais do Teu reino, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Obrigado, gente. Mano Blessed se despede aqui. Satisfações enormes. Fiquem com Deus. Se você chegou até o final desse vídeo aí, já se inscreve no canal se tu não é inscrito. Já deixa o teu like, deixa teu comentário, beleza? É muito importante para mim. É muito importante saber que vocês estão acompanhando. Vocês estão sendo edificados pela palavra de Deus. Beleza, gente? Tamo junto e misturado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Tamo junto.